Hoje o assunto é anticorrosivo. Eu preparei um material fantástico para vocês. Acompanhe o vídeo a seguir e nós vamos falar sobre o uso do anticorrosivo, quais os tipos de anticorrosivo e fizemos alguns testes para poder avaliar a qualidade do anticorrosivo. Nos acompanhe e siga o canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Careca, o Professor Careca dos Geradores. Hoje nós vamos falar sobre líquido de arrefecimento. É aquele negócio que muita gente chama de água do radiador, né? Mas então, pessoal, cuidado, água a gente bebe, a água que está no radiador não podemos beber, ok? Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial à Miriam Isidio. Ela fez um bonequinho do Professor Careca, um avatar. Então, já peço para vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem já é inscrito e quem também não é inscrito, deixa o seu comentário. Ficou parecido com o Professor Careca ou não? E aí, será que o avatar, o bonequinho da Miriam Isidio vale um joinha? Deixa aí o comentário de vocês, pessoal. Ok? E aí, o que vocês acham? O meu diretor de marketing, o Anthony Pires, está chorando de rir do outro lado. Não atrapalhe, Anthony. Olha só. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso novo avatar, Professor Careca dos Geradores, Ronaldo Pires. E é um prazer ter vocês aqui no canal. Como falei, hoje nós vamos falar sobre líquido de arrefecimento. A água do radiador, como alguns falam aí no dia a dia, né? Mas atenção, líquido de arrefecimento não é só água, ok? E sim água mais um tipo de aditivo, né? Muita gente costuma colocar só água no radiador, depois fica aquele líquido barrento, cheio de corrosão por dentro, fura radiador, estraga a bomba d'água, estraga a válvula termostática, estraga a tampinha do radiador e fica aquela água escura, pessoal. E pior de tudo isso, ela não ajuda a fazer uma boa troca térmica do seu motor. O líquido de arrefecimento está lá justamente para isso, para fazer uma boa troca térmica no seu motor, tirar o excesso de calor do seu motor e jogar para o radiador. Bom, qual a função do líquido de arrefecimento? Manter o motor com a temperatura correta de trabalho, né? Evitar formação de borbulhas. Olha só que interessante, por que evito formação de borbulhas? Porque a ideia é não deixar a água ferver dentro do sistema. Por isso que a gente não pode usar só água, tá? Por isso que a gente tem que colocar água e aditivo. Evitar corrosão no sistema de arrefecimento, ok? Então aqui eu chamo a atenção para duas coisas, pessoal. O líquido de arrefecimento, em uma pesquisa que eu vi, isso daqui segue uma norma, né? Então ele é normatizado. E nem todas as empresas, infelizmente, seguem essa norma. Então é importante, quando vocês adquirirem o líquido de arrefecimento, ver se é normatizado, ver se atende, né? A água, né? Normalmente a gente fala água desmineralizada. Por quê? Porque ela não tem sais e nem minerais, né? Magnésio, entre outros. Os sais, o que ele vai provocar no sistema? Os sais possuem íons, e esses íons, a água circulando dentro do radiador, vai fazer com que acelere o processo de corrosão galvânica. Então, além da corrosão, né, a oxidação da água com o ferro, ele vai produzir uma oxidação galvânica, que é os íons do ferro do motor com os íons do radiador, que é de alumínio ou cobre. Isso vai gerar uma carga iônica diferente e começa o líquido circulando com esses íons, ele começa a corroer o radiador ou válvula termostática ou bomba d'água, tá? Muito bem. Normalmente os aditivos eles possuem etileno-glicol, né? O etileno-glicol ele é um anticongelante. Então a gente sabe que a água ela congela a 0 graus ao nível do mar e ferve a 100 graus ao nível do mar. Porém, quando a gente adiciona 50% de etileno-glicol, na faixa de 35% até no máximo 60%, isso é importante ver na composição do fabricante do aditivo que você está usando, né? Normalmente o que ele vai fazer? Ele vai evitar o congelamento da água. Porém, em contrapartida, ele vai elevar a temperatura de ebulição da água. Então a água já não vai ferver mais a 100 graus, e em alguns casos, né, como um exemplo que eu tenho, vai ferver a 136 graus ao nível do mar, né? O que faz isso, pessoal? Quando a gente ferve a água, a gente sabe, como que eu sei que a água está fervendo? Ela cria bolhas, borbulhas, né?
cria bolhas no sistema de hidráulico, essa bolha de ar, ela impede que faça a circulação correta do líquido de arrefecimento. E também, em contrapartida, quando forma a bolha, aquela bolha, ela arranca parte do material, por isso que fura a camisa, danifica a bomba d'água, né? Por causa dessa formação de bolhas ali, ela arranca um pouco do material, né? Isso vai indo dia a dia, dia após dia. Então, quando a gente usa etileno glicol, a gente não forma bolhas, né? Porque a temperatura de ebulição da água é muito mais alta, né? E com isso, ele tem melhor troca térmica. A água está em contato ali com o bloco do motor, trocando o calor do bloco do motor para o líquido de arrefecimento, que depois vai lá para o radiador resfriar, né? E alguns dos aditivos para radiador, ele possui um material anticorrosivo, né? Não são todos, tá, pessoal? Não são todos. Alguns têm etileno glicol, outros têm água desmineralizada mais anticorrosivo, água desmineralizada mais etileno glicol, né? E tem alguns que vai ter essas três funções. É importantíssimo vocês olharem isso. Muito bem. Em motores, normalmente em motores muito grandes, a gente tem o líquido de arrefecimento que ele é anticorrosivo. Então, em alguns casos, se pode usar até água potável, sem cloro e sem flúor, é claro. Por quê? Porque ele vai ter uma substância anticorrosiva que vai quebrar os íons desta água. Então, o que eles falam, utilizar água mole, água não salobra e água potável. Tá? Mas não são todos os aditivos que permitem isso. Então, é importante olhar no verso da embalagem qual é a recomendação. Eu devo diluir meu aditivo na água desmineralizada ou posso utilizar água potável, né? Por segurança, nos meus clientes, eu costumo usar água desmineralizada, tá? Salvo alguns casos que me permite utilizar água potável. Muito bem. Aqui eu peguei esse gráfico de um dos fabricantes de motor e ele mostra aqui para nós como que é a relação de temperatura e pressão no processo de ebulição da água, né? Então aqui ele fala aqui, ó, nível do mar e as altitudes em metros, né? Então, por exemplo, ao nível do mar, a água vai ferver a 100 graus, ok? Um pouquinho mais para frente aqui de 90 graus, 99 graus centígrados. Então vai ferver em 100 graus. Como eu estou numa região muito alta, em torno de 800 metros do nível do mar, a água aqui onde eu moro vai ferver em torno de 97, 96 graus, mais ou menos. A gente vai fazer um teste e mostrar para vocês. Pessoal, vocês já ouviram falar da tampinha do radiador. Muitas pessoas acham que aquilo lá só serve para tampar o sistema. Nada disso, pessoal. Aquilo nada mais é do que uma válvula reguladora de pressão para manter o sistema do líquido de arrefecimento pressurizado. É como se fosse a nossa panela de pressão em casa. Lembra? Você coloca aquele pezinho na panela de pressão que vai... né? O excesso de pressão ele joga para fora e ajuda a cozinhar os alimentos mais rapidamente. Por quê? Porque a água está sob pressão. Para ela formar borbulhas demora muito, né? Então, nos nossos motores, a gente usa a tampinha do radiador para quê? Para poder manter o sistema pressurizado. E quando a gente pressuriza o sistema, normalmente essas tampinhas 0,7, 0,9 kPa, né? Então, vou pegar um exemplo comum de 0,7 kPa. A água, ao nível do mar, passaria a ferver em torno de 115 graus. Olha só, pessoal, o quanto que a gente tem de ganho. Se sem a tampinha, né, numa pressão ambiente, ferveria 100 graus, a gente retarda o processo de ebulição desta água em 15 graus, ok? Bom, nós vamos ver também que com o líquido de arrefecimento, o aditivo à base de etileno glicol, nós vamos elevar essa temperatura aqui, ó, de 99 para 126, 136 graus, né? Então, se for sob pressão, essa temperatura de ebulição da água pode permitir ferver a água somente acima de 140, 150 graus centígrados, né? Então, isso vai evitar a formação de borbulhas no seu sistema de arrefecimento, ok? Bom, a tampinha do radiador, ó,
que as pessoas acham que é só tampinha. Já vi muitos casos aí, o pessoal coloca uma sacolinha de supermercado para tampar lá junto com a tampinha. Não façam isso, né? Porque nada mais é do que duas válvulas. Esta daqui é a válvula externa, que vai manter a pressão lá em 0,3, 0,7, 0,9 kPa. Então, se vocês pegarem a tampinha do radiador, vocês vão ver que é difícil apertar ela, tem que fazer pressão. E a pressão que a água vai estar fazendo para que o excesso de líquido de arrefecimento ou de vapores saiam, empurra essa mola e saiam para fora do radiador. Porém, quando o motor para e esfria, a tendência do radiador é ficar com a pressão negativa. E pressão negativa vai fazer com que a água entre em ebulição abaixo de 100 graus. E não é isso que a gente quer. Para isso tem essa pequena válvula aqui no centro, ó, que ela é bem levezinha. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a pressão retorne, pelo menos para a pressão ambiente. Ok? Aqui tem um pequeno vídeo, onde eu mostro o funcionamento dessa válvula. Ó a força que eu estou fazendo aqui. E olha aqui, ó, como é levinho a abertura desta válvula. Ok? Bom, muito bem. Nós vamos fazer um teste do líquido de arrefecimento. Eu vou fazer o teste desse líquido de arrefecimento, ok? Vamos fazer o teste também da água pura, para ver com quantos graus eles entram em ebulição. Pessoal, é importante utilizar um instrumento como esse, chamado de refratrômetro, onde a gente vai ver o nível de etileno glicol na água. Então, eu vou tentar fazer uma demonstração, não sei se eu vou conseguir. Muito bem, pessoal. Ó, eu peguei um outro aditivo aqui, ó, que a concentração dele não é boa. Tá? E entrou em ebulição com quanto? 102 graus, ó. Ok? 101 graus. Ele entrou em ebulição. Ó, formação de bolha ali, ó. E o líquido está em 101 graus. Ok? Eu vou fazer um teste com outro líquido e nós vamos avaliar. Muito bem, pessoal. Ó, até que enfim arrumei um anticorrosivo que, depois de muitas tentativas, esse anticorrosivo atendeu a especificação. E olha lá, pessoal, entrou em ebulição agora em 118 graus. Olha lá, tá começando a entrar em ebulição. Muito bem. Mas ainda não ferveu. Ou seja, um anticorrosivo que atende à especificação de anticorrosivo e antifervura do sistema. Ele realmente eleva o ponto de ebulição. Olha, agora entrou no ponto de ebulição. Ainda está bem discreto. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós vamos fazer um outro vídeo com um teste, fazendo o teste colocando o anticorrosivo e uma palha de aço para a gente verificar o processo de anticorrosivo dos aditivos. Nós fizemos o teste sobre a temperatura de ebulição. Então vamos ver ao longo do período como que se comporta cada anticorrosivo desse, o líquido e a água destilada com a palha de aço, né? Vamos ver o processo de corrosão, como que cada material se comporta.